Fala, galera! E aí, como é que estão acompanhando as eleições de 2022? Pegando fogo, né? Ontem o debate fez eu pensar um monte de coisas e decidi que a partir de agora, toda segunda-feira, vou fazer um apontamento sobre minhas impressões sobre as eleições de 2022. Então, peço a você que comenta, compartilha, divulga. Vamos exercer a democracia e através do diálogo e conversando sobre o que eu estou enxergando e a partir dos comentários a gente vai alimentando essa ideia e quem sabe a gente não fortalece na decisão, no posicionamento e na postura que vamos ter enquanto eleitores e eleitoras, cidadãos e cidadãs desse país tão lindo, tão amado que é o Brasil. Pois bem, o debate ontem eu vi e, sinceramente, a primeira impressão que eu tenho é que a gente não está num bom caminho, não. O Brasil não, a gente não tem um representante à nossa altura, diante do que a gente precisa. Mas, enfim, temos uma missão muito grande. Vou já declarar uma grande coisa. Precisamos tirar essa coisa que muitos chamam de presidente e para ele, sem comentários, eu acho que ele já conseguiu extrapolar todos os limites que o bom senso precisa exercer. Vou falar da Simone Tebet, né? Ela, a bonitinha da vez, bonitinha porém ordinária, né? Eu acho que ela vem dentro de um carisma muito bacana, ela vai surpreender em nome desse carisma. O brasileiro gosta desse tipo de candidatura. Eu acho que ela vai surpreender, ela vai sobressair ainda nesse processo, vai ter um resultado muito favorável nessas eleições. Outro grande nome é o Ciro, né? Assim, ele é uma figura que ao longo de décadas vem aí conquistando um grande espaço. Nessas eleições ele, mais uma vez, com um discurso extremamente duro, porém, eu acho que o rumo de Ciro Gomes é ser o blogueirinho da vez, né? Assim, eu acho que ele, enquanto candidato, está saindo um excelente blogueiro, está fazendo muito bem o papel dele em divulgar as redes sociais dele e ele como candidato pode investir muito bem na carreira de youtuber, que vai sair bem sucedido, né? Assim, com grandes chances de superar o Whindersson Nunes, superar Felipe Neto e quiçá o Lucas Neto, né? Se de repente ele aparecer aí tomando banho de Nutella na piscina, pode ser que ele seja muito mais interessante. Uma candidata que me chamou a atenção foi a Soraya Tronic. Ela vem dessa leva de pseudo liberais, né? Um discurso liberal, e o que eu percebo quanto que uma candidatura dessa é perigosa. Ela representar os interesses da área do ruralista, e a gente precisa começar a segurar os eixos desse segmento que ainda é muito forte, ainda é quem banca as estruturas
da governabilidade brasileira, e lembrando que é esse segmento que mais escraviza, esse segmento que polui, esse segmento que está destruindo a Amazônia, está destruindo o Pantanal, as reservas de Mata Atlântica, enfim. E agora quer pousar de coitadinhos, de empreendedores, né? E o que na verdade precisa ser muito mais regulamentado, muito mais cuidado esse setor. E falando, não poderia ser diferente o Felipe Dávila, que chega com um discurso de ódio ao funcionário público, ao funcionalismo público, né? Então, esse para mim é o candidato mais perigoso, ele consegue ser mais perigoso do que o Bolsonaro. Então, é um alpinista social que, onde tem brecha para atuar, ele atua. E agora, querendo espaço na política, e vejo que é um cara que bonitinho, também vai surpreender, né? Ele chega aí com um discurso, a gente vê que tem um aparato financeiro muito grande, é o candidato mais rico dessas eleições, é o cara que desconhece a realidade do povo brasileiro e defende os interesses do agro é pop, agro é tudo, e que no fim de tudo, com discurso de empreendedorismo, onde a gente vê que ele não sabe absolutamente nada do que é empreender nesse país, de como é que se empreende, quem é que empreende e como se empreende. Mas assim, é bom que a gente tenha um levantamento, e não podia deixar de falar, claro, do presidente Lula. Ele chega... O Lula, ele vem aí mantendo primeiro lugar em tudo quanto é que é pesquisa. E o que eu percebo, o que para mim me preocupa com o discurso de Lula, agora que chegou na reta de campanha e tal, é o fato de Lula não falar abertamente das propostas, falar abertamente do que ele pretende fazer, o que ele pretende desenvolver, né? Então, esse discurso de segredo, né? Ele se mantendo apenas com o carisma, me preocupa, porque no fim de tudo a gente está assinando um cheque em branco, né? Então, a candidatura do Lula vem nessa de que no fim de tudo você está assinando um cheque em branco, entregando para ele a nação, entregando para ele todos os poderes. O que eu tenho, acho que os 8 anos em que ele teve à frente da presidência, o Brasil viu grandes avanços, a democracia não foi abalada em nada, as nossas estatais não foram ameaçadas, não houve privatização, o funcionalismo público foi respeitado, dignificado. No que a gente pode falar em relação à educação, foi um período extremamente promissor. A vida do pobre brasileiro foi muito bem acolhida. Então, em nome disso, eu acredito que ele mereça um voto, mais esse voto de confiança. Porém, me assusta muito esse discurso dele em não falar
claramente a respeito de quem ele tem em vista para compor a sua equipe, o que ele pretende para quais são os seus projetos. Então, esse mistério me assusta muito, mas assim, ainda é o grande quadro para vencer Bolsonaro. E é isso. A minha principal missão aqui hoje é falar sobre uma campanha anti-bolsonarista. Isso é declarado meu em qualquer espaço, em todas as minhas redes sociais. Afinal, fica aí a dica, né? Então vou deixar na descrição meu Instagram, e aí convido vocês a participarem comigo dessa proposta, e que a gente possa criar diálogos, né? Então, assim, aceito colaborações e tá todo mundo convidado e convidada a gente a debater esse período de eleições e como a gente está enxergando, como é que a gente enxerga esse período que está tão tenso no nosso país. Uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus amigos, os meus colegas de trabalho, com o povo na rua, mesmo desconhecido, né? Eu vejo que tá todo mundo sonhando que chegue o dia das eleições, que saia o resultado, de preferência esse desgraçado ele seja derrotado, e que a gente possa voltar a ter esperança num Brasil melhor, num Brasil justo, humano, solidário, diverso, e que o respeito volte a ser a nossa grande palavra-chave. E é isso. É assim que eu enxergo a atual conjuntura. Quero dizer para vocês que a eleição, que a tensão ela não se acaba após o resultado das eleições, pelo contrário, é aí quando começa, né? É aí onde eu vou começar a ficar preocupado, porque aí onde vamos ter grandes desafios. A gente está vendo aí empresários, políticos, grandes articuladores dessa extrema-direita suja, a bancada evangélica, o segmento evangélico aí cada vez mais doente, cada vez mais preocupado em empobrecer o país para que eles permaneçam na riqueza. Então, que a gente possa fazer essa reflexão. Aqui vai ser sempre esse espaço. Nesse próprio vídeo declaro que vou votar no Lula, mas o meu voto ele é extremamente consciente. Sei dos pró e dos contra que essa minha decisão ela vem, né? É o que eu chamo do voto estratégico, é o voto fora Bolsonaro. E é isso. Lula para mim não é santo, está cometendo pecados nesse processo de eleição. Eu acho que ele tem um público intelectualizado, ele tem sim um público apaixonado que não está preocupado com isso, que é a volta dele. Eu quero a volta dele, mas quero uma volta onde eu saiba o que estou fazendo. Não estou votando com paixão, estou votando com estratégia. E minha estratégia é ver esse monstro fora do poder,
que essa doença que está implementada hoje no nosso país, ela seja eliminada. E é em nome disso que eu procuro cada vez mais dialogar, discutir sobre as nossas eleições. Hoje fiz um pequeno parâmetro sobre o que eu observei sobre os nossos candidatos e candidatas a partir do debate de ontem da Band, mas o que eu quero fazer a partir de agora é uma visão de coisas e de temas que eu sempre vou juntar durante a semana para que a gente possa discutir, que a gente possa dialogar, possa refletir e que a nossa decisão, ela quero dizer que mesmo declarando o meu voto, eu não estou pedindo apoio, né? Então quero deixar bem claro isso, né? Não estou pedindo apoio, não estou pedindo para que a minha ideia ela seja fortalecida. Apenas eu acho que a gente está num momento doentio do Brasil e a nossa doença mais grave é que a gente não consegue dialogar, a gente não consegue mais divergir, a gente não consegue mais se contrapor. E precisamos sim fazer isso em nome da nossa democracia. Falar de democracia é falar de divergência, falar de oposição. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Quero que ele chegue ao máximo de pessoas e assim a gente possa, quem sabe, nos sarar. E então é isso aí, e que a gente possa daqui um pouco mais de um mês ter esperança, ter a possibilidade de sonhar num Brasil inclusivo, diverso, empático, amável, e que a gente volte a ser os brasileiros e as brasileiras que a gente sempre foi, que a gente vive para sorrir, festejar, amar e ser solidário, que isso é que é o melhor de nós. Valeu!